Graça e a paz aos alunos da Faculdade Perianos. Sou o professor William Bernardino. Nós vamos falar sobre a exegese, a introdução à exegese bíblica. Nós temos que ter conhecimento sobre a exegese bíblica, ela é necessária para a nossa vida. Nós temos que, todo pregador tem que conhecer a exegese bíblica. Não só conhecer o, o que é exegese bíblica, mas saber utilizar ela para a sua vida prática. Então, é necessário que nós saibamos o que é exegese bíblica. Nós saibamos interpretar o texto bíblico de uma forma minuciosa, de uma forma clara e objetiva para a vida das pessoas. Nós sabemos interpretar essa obra literária, essa obra que é as Escrituras, que tem uma literatura, que tem uma história profunda. Então temos que saber. E o tópico 1 fala que o que é que se trata a exegese. Ela é o que ela é algo vital para a vida teológica das nossas vidas. Sem exegese, nós não vai adiantar nada. Sem a exegese, a sua formação ministerial vai ficar um fracasso. Vai ser um fracasso. Você tem que aprender a saber defini-la, definir ela, aprender, ter um aprendizado prático dela. Você tem que conhecer ela para a sua vida prática e a sua conduta cristã. Então, o que é a exegese? É uma pregação. O que é exegese? Ela é algo, é uma obtenção do verdadeiro. É quando você extrai para trazer o verdadeiro para as pessoas. É quando você traz o sentido original do texto. Isso é exegese. Exegese, para um estudante, é quando ele percebe o que o autor estava querendo transmitir. E ele traz essa mensagem para os seus ouvintes. Isso é exegese. Exegese é quando você faz um estudo analítico. Você analisa o texto detalhadamente, completamente, essa passagem bíblica. Isso é exegese, quando você profundamente você estuda aquele texto. Você procura fontes para fazer você entender profundamente aquele texto. Você procura fontes arqueológicas, você procura a fonte linguística, você procura comentários bíblicos, você procura pregações expositivas, você procura comentários bíblicos, comentários detalhados daquele texto para você fazer uma análise daquele texto bíblico, daquela passagem bíblica. E quando você faz esse apurado, examina tudo e consegue ter uma análise daquele texto bíblico. É quando você usa todas as ferramentas disponíveis para você fazer uma análise completa daquele texto. Isso é a exegese, é um estudo analítico, feito de tal forma que se chega à sua interpretação útil. Você traz uma interpretação coerente, boa, que fortalece as pessoas. A exegese, ela é teológica. Ela está lá no tel, Deus, logia, estudo, que é o literal. E aí, literal, que é estudo da palavra de Deus. E ele não é místico, ele não é baseado em crendices, em crenças, em misticismo das pessoas, mas é baseado no texto bíblico, totalmente no texto bíblico. A exegese, ela é baseada no texto bíblico, e cada passagem, mesmo que se pareçam, elas têm objetivos diferentes. Mesmo que tem passagens que são parecidas, elas podem ter objetivos diferentes, pode ter
outros ensinamentos dentro dele. Então a exegese é uma interpretação profunda do, do texto bíblico. Do texto bíblico, de um jurídico, de um literário. Ela pode ser usada, essa palavra, também para isso, para outros textos, para a jurisdição. A exegese, com todo saber, tem práticas implícitas. Implícitas é algo que não está claro dentro daquele texto e você tem que estudar profundamente para você compreendê-lo. Intuitivo é quando você tem uma percepção do que está acontecendo dentro do texto bíblico. Então, a nossa tarefa, a tarefa da exegese, é mais importante do que qualquer outro texto. A exegese bíblica é mais interessante, mais importante, mais necessária do que qualquer outro texto que tenha no mundo. Não, tem um texto mais importante a ser explicado, e por isso que os exegetas, eles se esforçam, eles pesquisam, sempre está tendo arqueologia, escavações, busca de livros antigos e tudo, sempre para ter uma interpretação mais coerente no texto bíblico. Quando você vai ver pessoas que vão fazer introdução de livros, eles vão fazer. Posso citar o Carson, ele tem livros de João, livros de Mateus, livros que ele estende, ele procura explicar muito, ele faz uma introdução de cento e poucas páginas, simplesmente para fazer você entender o pensamento, o entendimento em torno daquele livro, para depois ele começar a explicar versículo, capítulo por capítulo. Então, isso os exegetas fazem, eles procuram entender a história por trás do texto bíblico, a história, o que aconteceu na época, os costumes daquela época, os povos daquela época, a língua daquela época, eles procuram pesquisar profundamente tudo isso, porque é importante trazer o texto bíblico. A palavra exegeses, que se deriva do verbo hegemai, que no Novo Testamento significa interpretar, explicar, contar, descrever, relatar, fazer conhecido e dar notícia. Então, exegese é isso. É você interpretar o texto, interpretar aquilo que foi falado, explicar aquele texto, contar o que o texto está dizendo, o que o autor queria revelar para as pessoas, descrever o que o autor queria falar para as pessoas, é relatar o que o autor bíblico queria dizer. E aí ele pega e fala que a preposição que é para fora, e a outra palavra é hegemai, que significa conduzir, e num sentido ele quer falar tirar a mensagem do texto. Isso é exegese, quando você tira a mensagem de dentro do texto, extrai do texto bíblico. Isso você está fazendo uma exegese. Você está fazendo uma exegese quando você faz isso. O tópico 2 fala que a exegese na sua história. No Antigo Testamento, nós vamos ver o diabo sendo uma pessoa enganadora, enganando Eva, enganando ela, sendo que Deus... E ela mesmo fala que Deus tinha falado que se eles comessem, eles iam morrer. Mas o diabo faz uma interpretação. Isso é exegese, ele faz uma interpretação errônea, dizendo jamais vocês vão ter conhecimento, mas vocês não vão morrer. Fazendo uma interpretação descabida daquilo que Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, tinha dito para o seu esposo. Então, é uma incoerência. O diabo engana aquela mulher. E aí foi colocado uma passagem falando que em Neemias 8, interessantíssima essa passagem, colocou em duas traduções, na Almeida atualizada e na revista, na primeira Fiel e depois atualizada, dizendo assim, na Fiel está escrito assim: leram no livro de Deus e declararam e explicaram o sentido que fazia, e lendo
e se entendessem. Na outra tradução, na Almeida atualizada, diz assim: e assim leram no livro da lei de Deus e distintamente deram o sentido de modo a entender-se a leitura. E aí ele diz que nós ler, nós temos que compreender, nós temos que entender, ficar claro quando nós lemos o texto bíblico. Nós temos que tem que ficar claro no nosso entendimento, nas nossas compreensões, os significados daquele texto, os símbolos que estão ali, os códigos que estão naquele texto. E isso nós temos que ter isso. Tem que fazer sentido o texto bíblico para nós. Tem que fazer sentido as nossas vidas. Então, para isso fazer sentido, para nós compreendermos bastante, nós temos que pesquisar. Muitas vezes nas línguas originais, no hebraico, no grego, no aramaico, nós temos que pesquisar, fazer pesquisas para ter uma compreensão melhor. Nós temos que saber explicar, porque isso é a exegese, é a explicação do texto. Ter conhecimento e agora explicar o texto. Explicar o que está sendo repassar para as pessoas de forma clara e objetiva, para as pessoas entender. E aí ele fala e explica. Naquela época, o pensamento, naquela época, eles tinham vindo de pós-exílio, ficaram muito tempo fora da sua região, exilado, e agora estavam voltando para a sua terra e muitos já não falavam mais o hebraico. Foi lido no hebraico, mas foi explicado em aramaico para que eles compreendessem. Os levitas, se você olhar o verso anterior ao 8, o 7, vai dizer que eram os levitas que estavam ensinando. E eles leram e fizeram as pessoas entender o que tinha sido lido, o que estava sendo lido, as pessoas compreenderam. E nós temos que fazer, nós temos que ler o texto e fazer as pessoas compreender aquele texto bíblico. Eles entenderam o que o autor bíblico queria dizer, o que ele queria passar para aquelas pessoas daquela época. E aí depois nós podemos trazer lições, lógico, para as nossas vidas, mas primeiro nós temos que explicar o que ele queria passar para aquelas pessoas, para aquelas pessoas que ele estava escrevendo, para aquelas pessoas que ele estava relatando, qual era o sentido de escrever aquilo, o que era que ele queria ensinar naquele momento para aquelas pessoas. Isso é exegese, isso é exegese bíblica. A exegese é uma disciplina do uso de compartilhado. Aliás, é sempre um rebanho, há sempre um povo a ser edificado. Quando você traz a exegese mesmo, você explica bem o texto bíblico, isso é compartilhado para as pessoas. Edifica, não vai só edificar naquele momento, mas vai continuar edificando vidas. Quando você traz uma interpretação coerente, traz um ensinamento correto, isso aí vai edificar agora e vai edificar posteriormente outras pessoas que vão ouvir. O tópico 3 fala de exegese hermenêutica. O que é hermenêutica? Ele vai falar que é a ciência de dar normas e permite descobrir e aplicar o verdadeiro sentido do texto. Então é isso, a hermenêutica tem o sentido de dar normas e fazer descobrir as coisas e fazer descobrir o verdadeiro sentido do texto. E a exegese é a explicação desse texto bíblico. Mas muitas vezes elas vão ser sinônimos, para muitos teólogos elas são sinônimos totalmente, elas são a mesma coisa, mas para alguns eles vão fazer essa distinção entre as duas. E aí ele vai falar o exegeta, porque tem muitas pessoas, e ele vai falar, tem muitas pessoas que fazem exegese, que é você colocar o sentido que você quer no texto bíblico. Eu leio lá que Jesus curou as pessoas e eu começo a afirmar que Jesus vai curar todo mundo. Não, esse texto está dizendo que Deus vai curar todas as pessoas. Mas não é isso que o texto está falando. Mesmo que ele dissesse que ele ia curar todos, ele estava falando todos daquelas pessoas que estavam ali.
Ele não está dizendo que todos, em todas as gerações. Não está escrito isso. Mesmo que a tradução viessem a ferir o texto bíblico a dizer isso, se existisse alguma tradução a dizer isso, ela estaria incoerente. Estaria totalmente incoerente se existisse uma tradução ao falar isso, porque não é verdade. O texto bíblico ele pode ele está dizendo que ele vai curar aquelas pessoas, ele vai dizer que ele curou aquelas pessoas, ele está narrando o fato daquilo, ele está mostrando que Jesus é poderoso e que ele tem poder sim para curar as pessoas. Ninguém está dizendo que Jesus não cura, porque vai ter textos que vai dizer para nós orarmos e as pessoas vão ser curadas. Então, existe texto que vai falar que vai curar, mas não vai dizer que em todos os casos as pessoas não vão ficar doentes. Porque Timóteo ficou doente e Paulo não orou por ele. Paulo falou, tome vinho por causa do seu problema de estômago. Porque existiam, as pessoas tomavam água impura naquele lugar e as pessoas tinham problema estomacal por causa da água suja daquela época, segundo os estudos que tem hoje fornecido, fala sobre isso. A água de lá era poluída. Eu já tive exemplo de tomar água poluída no Rio de Janeiro e fiquei com o estômago ruim o tempo que eu fiquei lá, mesmo tentando tomar alguma coisa, o meu estômago estava ruim. Então, as pessoas podem ficar doentes e nem sempre Jesus vai curar. Viu? Algumas vezes você vai ter que tomar alguma coisa para curar. E Paulo falou para ele tomar um pouco de vinho para que curasse os problemas estomacais, porque sabe que o vinho tem ácido e ele pode trazer cura nesse sentido. Então, nós não podemos afirmar algo que, quando nós olhamos para toda a Bíblia, muitas vezes, para nós fazermos uma afirmativa, nós temos que olhar para todos os textos bíblicos, para todos os autores bíblicos, para fazer uma afirmativa, para criar uma norma, uma doutrina universal para todo mundo. Nós temos que olhar para todos os textos que falam a respeito daquilo, todos os assuntos sobre aquele assunto, e vamos observar e vamos ter um veredito. E ao estudar tudo, nós vamos ver que muitas coisas que as pessoas falam não fazem sentido e fazem exegese, e muitas vezes essas pessoas são de grupos, de uma seita, de um grupo que se acham mais santo do que todo mundo, que acham que são mais puros do que todo mundo. E aí nós colocamos um texto no tópico 4, coloca lá, e assim a lei é os 10 mandamentos, é a lei de Deus, é a lei moral de Deus, que o nosso tutor, a revista atualizada, a revista corrigida, ela vai dizer que os aios de Deus, os pedagogos, que significa instrutor e professor, os pedagogos é o tutor que veio antes de Cristo, justificado pela fé. Então, nós vamos ver que a lei veio para nos mostrar que nós somos pecadores. A lei só tem essa competência de mostrar que nós não temos como se salvar. E Cristo nos traz a justificação pela fé. Nós temos essa justificação pela fé em Cristo Jesus. E a nossa missão é de determinar o que é possível, não o que o texto significa para si, e sim o que o autor queria dizer em determinada passagem. Nós temos que não querer determinar o que nós achamos do texto, mas o que o autor queria dizer. Essa é a nossa missão, é de falar o que o autor bíblico queria falar, mesmo que desagrade a nós mesmos, porque ou outras pessoas. Nós temos que falar o que o texto bíblico quer dizer. Nosso desafio é um abismo cultural, um abismo grande que nós temos, um abismo cronológico, de cronologia, porque o cânon não foi escrito na nossa época. O cânon tem um período de 160 anos que ele foi construído. Ele tem aproximadamente 40 autores, aqui na nossa, falou 40 anos, mas se você puder corrigir aí, 40 autores. Então, cronologicamente, é um período diferente.
geograficamente um lugar totalmente diferente do nosso. Nós não moramos na Palestina. E mesmo hoje é diferente. O abismo cultural, os costumes, a forma daquele povo se vestir, de viver, é totalmente diferente do nosso. Um abismo linguístico, a língua deles não é a mesma nossa, nós não falamos hebraico, e mesmo o hebraico de hoje não é o hebraico daquela época, aquele hebraico já não se existe mais, o aramaico que se falava naquela época é diferente do hebraico. O grego que se falava naquela época do Novo Testamento é diferente do grego que é falado hoje. Um abismo sobrenatural. Deus é o Espírito e a sua revelação, vemos relatos, milagres nos humanos, não podemos explicar cientificamente. Há milagres, coisas que Deus faz que nós não podemos explicar. Então nós temos que ter esse entendimento. Sejamos cautelosos. Termino isso falando, sejamos cautelosos. Nós temos que ser pessoas cautelosas. Não interpretamos sem cautela. Preste bastante atenção, estude bastante, tenha todas as traduções possíveis na sua língua, no português, nós que estamos no Brasil, outros que estão fora, tenha várias traduções bíblicas, se possível, tenha traduções do original, se possível, pesquise, procure pesquisar, procure ter comentários bíblicos, procure ter bíblias teológicas, bíblias que explicam, procura ter conteúdo, procura livros e tudo. Um livro que eu falo que é um livro de cabeceira é um livro do Carso que fala a falácia exegética. Muitas pessoas interpretam os textos bíblicos por não conhecer a língua original e interpretar incorretamente os textos bíblicos, não saber que as palavras gregas e hebraicas muitas vezes são polissêmicas, tem vários sentidos. Nós temos laranja, ela pode ser a cor ou pode ser uma fruta. Nós temos manga, que pode ser uma fruta ou pode ser uma manga de camisa. Então nós temos que saber que tem palavras que têm vários sentidos e tem que saber no contexto e tudo. Então nós temos que ter cautela, sejamos cautelosos, sejamos tardios em falar, mas prontos a ouvir. Que Deus continue abençoando os alunos da Escola Teológica Berianos.